motivado o intelectual francês do século XIX a reconhecer na teoria espírita o potencial de transformar o mundo. No entanto, esse entusiasmo não corresponde ao que hoje se divulga. Sejam opositores ou simpatizantes, adeptos ou divulgadores, todos desconhecem o verdadeiro espiritismo. A revolução espírita está esquecida. Após décadas de pesquisa em fontes primárias e documentos inéditos, acessando obras, jornais, revistas e folhetos do século XIX, além das bases digitais de bibliotecas de todo o mundo, chegou a hora de resgatar a doutrina espírita original. Com a capacidade de superar as enfermidades morais, atualíssimo e liberal, o Espiritismo, tal como foi proposto por Allan Kardec, é a solução definitiva para a crise moral da humanidade. Adquira o livro Revolução Espírita, a Teoria Esquecida de Allan Kardec, do comunicador Paulo Henrique de Figueiredo, em mundomaior.com.br ou pelo telefone operadora 11 4966 5775. Boa noite, tá me ouvindo agora? Ah, sim. Estava fechado? Tava. Faz parte. Tudo bem com você, né? Tudo bem, e você? Ótimo, graças a Deus. Então vamos iniciar. Boa noite a todos. É uma alegria estarmos aqui juntos, a todos os amigos do Centro Espírita Zilda Gama. O nosso abraço a todos os companheiros e companheiras de todas as partes que nos acompanham nessa noite. Rogamos aos espíritos superiores, benfeitores e educadores, que nos inspire e nos sustente na caminhada, que possamos colher neste momento de reflexão que a nossa companheira Juliana Herbert trará como tema espiritualismo racional e espiritismo, que possamos apreender as lições para a nossa caminhada e evolução espiritual. Que Zilda Gama, diretora e mentora dessa casa, possa nos amparar, nos envolver em paz, amor e justiça. Que assim seja. Muito obrigado. Juliana, a sala é sua, tá? Vou estar aqui ao seu lado, né? Mas já estamos compartilhando sua tela. Eu agradeço a oportunidade, né? Sempre uma felicidade poder falar um pouquinho, né, da doutrina espírita e trazer esse contexto, né, que o espiritismo surgiu para o nosso esclarecimento, o nosso entendimento. Então, a gente vai hoje buscar, né, compreender um pouquinho sobre a psicologia, a moral espírita, sobre o surgimento, né, as circunstâncias em que surgiu o espiritismo. E aí a gente traz uma pergunta, né, em que circunstâncias nasceu o espiritismo? Foram em circunstâncias favoráveis? Foram desfavoráveis? Despertou somente a curiosidade? Então, na Revista Espírita, Kardec vai trazer para nós um pouquinho, né, dessas circunstâncias, e aí ele coloca assim: foi nessas circunstâncias eminentemente favoráveis que chegou o espiritismo. Mais cedo, ele teria se chocado contra o materialismo todo-poderoso. Num tempo ainda mais recuado, né, mais lá atrás, ele teria sido abafado pelo fanatismo cego. Então, esse artigo é um dos meus artigos, né, favoritos lá da Revista Espírita, do mês de outubro de 1863.
Então, quando ele coloca, né, sobre o tempo em que a igreja dominava, ele vai explicar um pouquinho mais aprofundado na Gênese, né, quando ele vai falar que as religiões, né, dentro desse contexto histórico, eram um freio, né, poderoso para governar, tá lá na Gênese, no capítulo 4, no item 2, depois quem quiser, né, aprofundar um pouquinho, eu utilizei essa Gênese aqui pela tradução do Carlos Embaçaí, né, com a publicação da FEAL. Então, ele coloca: para dar mais força à religião, era necessário apresentá-la como absoluta, infalível e imutável. Ela não poderia ser discutida, assim como as ordens de um soberano. Disso resulta o princípio da fé cega e da obediência passiva. Então, quando a religião, né, se apresenta dessa forma, como absoluta, né, imutável, ela se fundamenta na moral heterônoma, onde a sua posição moral é somente obedecer. Então, você pode, né, fazer o que a igreja diz da questão do livre-arbítrio. Quando você usa o livre-arbítrio, você cai no erro e está condenado. Então, você se torna um ser passivo. Você não faz por medo de Deus, por medo do castigo. E o Espiritismo vai trazer um novo esclarecimento, né? A fé espírita se fundamenta na fé racional, aquela que compreende, né? Aquela que faz uso das faculdades da alma, né? E uma das faculdades da alma, quem vai explicar é o espiritualismo. Kardec se fundamenta nesse estudo, né? Que é a razão, a inteligência racional. Mas vamos seguir mais um pouquinho aqui para a gente compreender. E quando ele está falando, né, mais cedo, ele teria, se ele tivesse surgido um pouquinho antes, ou seja, logo após o domínio da igreja, ele teria se chocado contra o materialismo todo-poderoso. E aí ele vai explicar, né, as ideias materialistas haviam chegado no seu apogeu. Então perceberam que elas não davam o que delas esperavam, que deixavam um vazio no coração. Então, a gente lá no Paul Janet e também, né, no Kardec, a gente vai ver ele trazendo nos capítulos ali mais científicos da Gênese, a gente vai ver o Kardec explicando o desenvolvimento da inteligência, né, o desenvolvimento do próprio homem, que ele buscava compreender as coisas pelos seus sentidos, né, principalmente pela visão. Com o desenvolvimento da sua inteligência, a necessidade, né, conforme as suas necessidades foram surgindo o quê? As ciências. E aí ele vai passar por várias delas, né? A geologia, a biologia, a astronomia, enfim, ele vai trazendo, né, um entendimento e o surgimento de todas essas ciências e a importância delas para compreender, né, a lei, para compreender as questões materiais, aqui as leis que regem a matéria. E o fundamento da moral, né, materialista era o utilitarismo, que eles vão falar o quê? Vai em busca da dor, vai em busca do prazer e fuja da dor. Então, também se fundamenta numa moral heterônoma, que é algo que está fora de você, algo que está fora de você te dizendo o que você pode ou não fazer. Porque aí, como que você vai conter, tá? Mas e aí, se a pessoa tiver um prazer louco e esse prazer que ela tem prejudica o outro? Então, vamos colocar leis. A lei é que vai determinar se você pode ou não fazer. A moral está externa a você. E o que eles vão trazer, né? No sentido, o dogma vai dizer que quando você faz uso do seu livre-arbítrio, você cai no erro, né? E aí você, no dia do juízo final, vai ser condenado ao inferno. Se você for bom, você vai ir para o céu. E o que o materialismo vai dizer? Não, viva o presente
porque depois da morte existe o nada. Mas conforme, né, Kardec vai falar, esses espíritos fortes, né, vão se aproximando, né, da lei natural, que é crescer, né, nascer, crescer e morrer, tal é a lei. Então, você vai se aproximando da morte, não fica um vazio no seu coração, você pensa, tá, eu trabalhei tanto, eu estabeleci vínculos, né, afetivos com os meus filhos, com os meus pais, com os meus amigos, e por um erro que eu cometi, eu vou receber ou a condenação ou a absolvição. Mas e se o meu filho cometeu o erro e eu não? Eu vou para o céu e ele vai ser levado para o inferno? Como que eu, como mãe, né, como pai, vou conseguir estar feliz sabendo que o meu filho, né, está condenado para a eternidade? Ou a própria questão materialista, se existe depois da morte ou nada, né? As relações se findam com a morte. Não existe laços de afeto. E isso traz um vazio. E aí ele vai falar, né, da importância da reação espiritualista, que veio combater, né, o quê? O fanatismo cego e o materialismo. Então, ele coloca, o espiritismo surge no momento em que a reação espiritualista, provocada pelos próprios excessos do materialismo, se apoderou de todos os espíritas. Então, também está lá na Revista Espírita, de outubro de 1863. E aqui Kardec coloca, né? A filosofia de todos os tempos esteve ligado à procura da alma, de sua natureza, de suas faculdades, de sua origem e de seu destino. Inumeráveis teorias foram feitas a respeito, e a questão sempre ficou indecisa. O Espiritismo veio, por sua vez, dar sua teoria. Ele se apoia sobre a psicologia experimental. Estuda a alma não só durante a vida, mas depois da morte. Observa no estado de isolamento. Ele a vê agir em liberdade, ao passo que a filosofia comum não a vê senão em sua união com o corpo, submissa aos entraves da matéria. Então, quando a gente vai, né, pegar, e mais para frente nos slides a gente vai perpassar por isso, a gente vai pegar a base de estudo do espiritualismo racional, e eu uso, né, como estudo do espiritualismo, um livro que foi traduzido para o português, que chama Tratado Elementar de Filosofia. Tem o tomo 1 e o tomo 2, né? E ali no tomo 1, ele vai tratar da introdução à psicologia. Mas o que eles vão estudar? Os fatos do espírito humano, ou seja, uma alma usando um corpo. E o espiritismo vem ampliar, né, esse entendimento da alma, não só, como Kardec está colocando aqui, não só estudar os fatos do espírito humano, ou seja, durante a vida, né? Por isso que a psicologia se torna experimental com o espiritismo, porque ele vai estudar a alma, né, na sua liberdade, no mundo moral, no mundo espiritual. E o espiritualismo, né, Kardec fala, ele abre caminho para o espiritismo, mas ele tinha suas limitações, porque eles estudavam o ser humano, né, ali, através da matéria, né, e o espiritismo vai ampliar esse estudo, esse entendimento, e Kardec vai classificar o espiritismo, né, como uma ciência filosófica. E ele coloca para nós, talvez nos contestem a qualificação de ciência que damos ao espiritismo. Ele não poderia, sem dúvida, ter os caracteres de uma ciência exata. E está aí, precisamente, o erro daqueles que pretendem julgá-lo e experimentá-lo como uma análise química, um problema matemático. Já é o bastante que seja uma ciência
filosófica. Porque quando a gente vai estudar o ser humano, não é a mesma coisa do que pegar uma conta de mais, uma conta de menos, né? Onde os resultados são exatos. Quando a gente vai estudar, né, o ser humano com o olhar da psicologia, a gente vai compreender a subjetividade de cada ser humano, né? As suas dificuldades, as suas facilidades, os seus vícios, as suas virtudes, como que ele, né, age perante as circunstâncias, e cada um é subjetivo, cada um, né, vai ter um tipo de comportamento que é fundamentado nos seus pensamentos, nas suas emoções, nas suas crenças íntimas. Então, por isso que o espiritismo não pode ser, né, equiparado a uma ciência exata. E aqui, né, ele traz o espiritismo e os estudos psicológicos. Nós estudaremos o ser humano em seu estado presente e em seu estado futuro, porque estudar a natureza dos espíritos é estudar o ser humano, uma vez que deverá fazer parte um dia do mundo dos espíritos. Por isso, acrescentamos ao nosso título principal o de Jornal de Estudos Psicológicos, né? Então, ele acrescenta Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, a fim de fazer compreender toda a sua importância. A importância, né, que se tem de estudar as questões psicológicas que envolvem o ser humano, a sua condição. E aqui ele vai trazer um pouquinho o entendimento, né, do espiritualismo racional. A mais enérgica reação se opera em favor das ideias espiritualistas. E que, como dissemos, toda defesa do espiritualismo racional abre o caminho para o espiritismo, do qual é um desenvolvimento, combatendo os seus mais tenazes adversários, o materialismo e o fanatismo. Por que a gente, né, enquanto espírita, busca combater essas questões? Porque isso faz com que a pessoa haja pela heteronomia, né? Haja por medo ou fique em busca de prazer, de recompensas, fique com medo de punições, e aí ele se torna um ser humano passivo, ele não faz uso das suas faculdades, né? E quando Kardec fala aqui, o espiritismo é um desenvolvimento, é porque no estudo do espiritualismo racional, existiam perguntas que eles não tinham resposta. Uma delas, tá? Se a alma precisa do corpo, se a alma é imaterial, né? Ela sobrevive ao corpo, por que que ela tem a necessidade do corpo para se manifestar? Quem vem explicar isso é o espiritismo, explicando, né, que a reencarnação é uma necessidade onde o espírito vai ali desenvolver, vai aprender, né? E ele classifica, né, como uma escola de aplicação. Então a gente vem aplicar as nossas questões como espírito. E o espiritismo traz a proposta da moral da liberdade. Você é livre quando você faz escolhas pela sua inteligência racional, pela sua compreensão, né? Se fundamenta numa moral onde você tem autonomia para escolher. E um outro questionamento que se tinha e não se tinha resposta, né? Porque uns você olha assim para aquela pessoa e ela tem uma virtude já dentro dela. Ela faz o bem ali como, né, se ele nem precisasse pensar para fazer aquilo. E porque outros agem ali tão próximo da animalidade, movido, né, pelas emoções, pela raiva, pelo medo, e não consegue sair, né, dessas emoções que conduzem as suas ações. Então, isso eram questionamentos que se tinha, né?
E aí é o espiritismo que vem trazer, né, que é uma pessoa, né, na sua ação, no seu comportamento, que já demonstra uma virtude, é porque ele já adquiriu, né? Não pelos hábitos condicionados, quando eu faço por medo, ou eu faço em busca de recompensa, mas pelo hábito adquirido, aquele que passa pela razão, que é compreendido, então ele faz parte, né, da conquista daquele espírito, porque o espírito não retrocede, ele não perde as suas conquistas, né, segundo o entendimento que o espiritismo nos traz. E aqui a gente vai falar um pouquinho, né, da psicologia espiritualista, que surgiu com o Merid Bihan. O Merid Bihan, né, em 1804, ele vai participar de um concurso dos ideólogos, que perguntava qual a influência do hábito sobre a faculdade de pensar. E em resposta, ele vai, né, apresentar um profundo estudo que vai distinguir, vai diferenciar no homem passividade e atividade, fundamentando-se no fenômeno do hábito. E aí ele vai, né? E aí antes dele tinha um teórico que dizia: o que, né, faz eu criar o hábito é eu me diferenciar do objeto. Então eu pego o objeto e eu me diferencio, que era o Condillac. Então eu sei diferenciar o eu do objeto. Depois vem o Destutt Tracy, ele vai dizer o quê? Não, é mais complexo do que isso, né? Para que eu pegue o objeto, é preciso que haja uma motilidade, eu preciso movimentar o meu braço. E o Bihan, o Merid Bihan, ele vai falar que é algo mais complexo ainda. Então, ele rompe, né, com esse reducionismo materialista e amplia a teoria. E ele vai reconhecer duas ordens de fenômenos no ser humano. As sensações, ou seja, o toque, né? Eu me diferencio do objeto pelas sensações que é decorrente de um fenômeno fisiológico do corpo físico. E a percepção, o ato psicológico, que é decorrente das faculdades da alma ao fazer uso do corpo, né? Como um instrumento para raciocinar e escolher. Então, neste momento, ele traz o uso da vontade. E aí ele coloca: chama-se percepção a sensação a qual se aplica a atenção e que de passiva se torna ativa. A percepção é a aplicação da atividade do espírito ao discernimento das sensações. Percepção é o uso ativo, é da alma, né? Então, a percepção é o uso ativo dos nossos sentidos que vem pelo corpo. E aí a gente entra, né? O estudo do Merid Bihan foi extremamente importante, porque ele diferencia os fenômenos fisiológicos dos fenômenos psicológicos. E aí, né, surge o espiritualismo racional, o Victor Cousin, né, o Paul Janet. E a gente vai entender, esse aqui é o livro que eu citei, né, o Tratado Elementar de Filosofia, do Paul Janet, ele é traduzido para o português. E aqui a gente tem, né, a classificação das ciências, né, então eles classificavam as ciências morais, que é como, né, se a gente for pensar em termos de hoje, as ciências humanas e as ciências filosóficas. Então, nesta época, a psicologia, ela ainda era um braço, né, da filosofia. Ela não era uma ciência emancipada como é hoje. Então, eles vão ter o estudo das ciências psicológicas, que é o estudo do espírito humano, e aí eles vão colocar a psicologia experimental, que vai estudar os fatos, né, do espírito humano, ou seja, uma alma usando um corpo.
A lógica, que vai estudar a faculdade da razão, né? E o objeto dela de estudo é a busca do verdadeiro, o estudo do verdadeiro. A moral, que se fundamenta em moral teórica e prática, que é o estudo da vontade, é o estudo do bem, porque a moral, né, para o espiritualismo, se fundamenta no bem. A estética, que é o estudo da imaginação, é o estudo do belo. E aí vem a divisão das ciências metafísicas, psicologia racional, cosmologia racional, teodiceia, né? Então, a psicologia racional vai estudar a alma e o corpo, que são aqueles questionamentos que eu trouxe, né? Se a alma é imaterial, porque ela tem a necessidade do corpo para se desenvolver, e a questão da manifestação, né, das virtudes em certas pessoas, e a manifestação, né, de paixões tão excessivas em outras. A cosmologia, que vai estudar matéria e vida, e a teodiceia, Deus, seus atributos, sua providência. Deus como causa primeira, inteligência, bondade e harmonia supremas, causa da ordem física e da ordem moral. Esse é o estudo que eles vão fazer. Então, ele coloca: o espírito humano é o conjunto das faculdades intelectuais e morais do homem, que se manifestam interiormente em cada um de nós à medida as quais exercemos. Então, conforme a gente vai desenvolvendo as nossas faculdades, né, elas vão se manifestando em cada um de nós. Aí ele vai colocar, né, distingue-se no homem uma dupla natureza, o corpo e a alma. De um lado, nas questões da alma, a inteligência, os sentimentos e a vontade. E do outro, os sentidos, né? As questões do corpo têm os sentidos, os apetites e as paixões. E, ele coloca, né? Ora, o que distingue o homem do animal é elevar-se acima dos sentidos, dos apetites e das paixões, e ser capaz de pensar, de amar e de querer. Sendo o homem duplo, como vimos, estando ligado ao corpo, né, à animalidade, por um lado, e pelo outro ele está ligado a Deus, a verdade e a justiça. Decorre daí que há nele uma guerra intestina e que sua razão, de um lado, lhe mostra o bem, enquanto a sua paixão o arrasta ao prazer. Então, ele vai separar, né? Vida animal, vida humana. Corpo físico, causa dos fenômenos fisiológicos, atos passivos, fisionomia, sensações, instintos, dor, prazer, paixões, né, que seria o medo, a tristeza, a raiva, a alegria, o nojo, e os fenômenos psicológicos, a alma, né, como uma ação ativa, que é o estudo do Biham, com hábitos adquiridos e não condicionados. As faculdades da alma, a razão, a vontade e a imaginação, todas elas, né, se fundamentando na busca do bem, do belo e do verdadeiro. Então, ele vai colocar: chama-se agente moral aquele que age e é capaz de fazer o bem e o mal. Aquele que, por consequente, é obrigado a obedecer à lei moral. Mas não é uma obediência no sentido de passividade, né? Eu sigo a lei porque eu compreendo a lei. Porque eu me desenvolvo as minhas faculdades e tenho um entendimento que elas me levam ao absoluto, que é Deus. Então, ele fala que para que você, né, seja um agente moral, é preciso que você conheça e compreenda a lei, né, para que você não entre no quê? No que a gente começou, né, o estudo de hoje, para que você não entre no princípio da fé cega e da obediência passiva. Então, você conhece, você compreende e você escolhe livremente. Então, ele coloca:
que há, portanto, em todo homem um certo conhecimento da lei, quer dizer, um discernimento natural do bem e do mal. Esse discernimento é o que se chama consciência, ou às vezes senso moral. A consciência é um ato do espírito, é um julgamento. E aí ele coloca, o bem é obrigatório, ou seja, deve ser cumprido. O mal, ao contrário, deve ser evitado. O dever é essa lei, pela qual somos obrigados a fazer o bem e a evitar o mal. É também chamada a lei moral, o ato do dever, onde eu escolho livremente, fundamento, né? Eu faço uso da minha razão, uso a minha vontade para sobrepor as questões do corpo, as paixões, né? Não me deixo arrastar pelas paixões. Dizer que o bem é obrigatório é dizer, então, que nós nos consideramos como obrigados a realizá-lo, sem sermos forçados a isso. Olha que importante o que ele está falando, né? Ao contrário, desde que cumpríssemos a força, ele deixaria de ser o bem. Ele deve, portanto, ser livremente realizado. O dever pode ser definido como uma necessidade consentida. Uma vez que eu compreendo, eu tenho a necessidade, né, de agir de acordo com a minha consciência, de acordo com o entendimento, com a compreensão que eu tenho da lei. O sentimento moral. Então, ele vai falar aqui, o bem e o mal, realizados seja por nós, seja por outra pessoa, vão determinar em nós emoções, afetos de diversas naturezas. E o conjunto desses afetos é o que chamamos de sentimento moral. Vou dar um exemplo aqui, né, antes da gente passar para o próximo. Então, quando eu vejo uma pessoa, né, praticar o mal, isso vai despertar em mim o quê? Se eu já tenho a plena consciência de que aquele ato é errado. Porque é sempre importante, né, na psicologia, a gente separar a personalidade da pessoa do ato da pessoa. São coisas diferentes. Porque senão a gente entra naquela questão, eu olho, eu vejo que aquele indivíduo fez um ato que eu compreendo que é errado. E aí eu olho e falo assim, nossa, aquela pessoa é má. Na verdade, ela teve um comportamento mal, né? E aí a gente tem que separar, isso é muito importante. E dentro do estudo, né, do espiritismo, a gente vai separar, né, a personalidade do espírito. A personalidade é quando eu estou aqui, né? Eu não sou a Juliana, eu estou a Juliana, né, nesta vida. Então, quando a gente vê o ato de alguém, ou até mesmo nosso, nós vamos perpassar por sentimentos, emoções. Então, vamos pensar, né, ali num primeiro instante, o que me vem? Vem a emoção, a raiva. Se eu fico vivenciando no meu pensamento, né, revivendo a cena, seja da minha ação ou do outro, esta raiva pode se transformar num ódio, né? Que aí já estamos falando de um sentimento. E o conjunto, né, de tudo isso é o que ele vai estar chamando de sentimentos morais. E aí ele fala assim, ó, não basta que o homem conheça e distingua o bem e o mal, e experimente por um e por outro sentimentos diferentes. É preciso ainda, para que ele seja um agente moral, que o homem seja capaz de escolher entre um e outro. Este poder de escolher é a liberdade ou o livre-arbítrio. Discernimento. Então,
Disse de um agente livre que possui o discernimento do bem e do mal. Então, consequentemente, ele é responsável por suas ações. Isso quer dizer que ele pode responder por elas, prestar conta, sofrer suas consequências. Ele, então, é a causa, né, de tudo isso. E aqui a gente entra numa questão importante. Lembra que eu trouxe um dos questionamentos que o espiritualismo, né, vai trazer? Porque uns têm mais desenvolvimento moral e outros não. Porque uns, né, agem tão instintivamente. E aí é o espiritismo que nos vai elucidar tudo isso. Né? O espiritismo vai falar o quê? Como que a alma é criada? Porque esse entendimento até então não se tinha no espiritualismo racional. Né? Eles tinham um entendimento lá no domínio da igreja que a alma é criada perfeita. Né? E por uma desobediência, a alma está aqui para sofrer a punição. E o que o Espiritismo vem nos trazer, né, de entendimento? Que não, que Deus cria as almas simples e ignorantes, que o processo, né, de desenvolvimento começa lá atrás, né, desde o átomo até o homem. E mesmo no estágio de homem, ele precisa alcançar, né, a perfectibilidade, que são os espíritos puros, os espíritos superiores. E para que alcançamos isso, existe todo um processo de desenvolvimento, né? Porque na natureza não se dá saltos, Kardec vai explicar. Então, a gente perpassa, né, pelo desenvolvimento da consciência, né, a consciência de si mesmo, aonde lá na Gênese, né, no capítulo 3, no item do bem e do mal, Kardec vai trazer, né, vai discorrer sobre esse processo de desenvolvimento, do que é o entendimento do bem e do mal. Então, ele vai falar que lá atrás, né, os homens entendiam o quê? O bem e o mal como aquilo que prejudicava eles. Então, eles olhavam ao sol e não iam fazer a reflexão que um cientista, já, né, com a sua inteligência mais racional, com o desenvolvimento dos instrumentos, né, que nos possibilitam estudar. Então, ele vai, né, falar que quando ele olha o sol, ele pensa que esse sol seja bom para não queimar, né, o suficiente para que, né, produza a fruta a minha lavoura, e não muito forte para queimar toda ela. Então, eles vão ter esse entendimento de bem e de mal. Eles ainda não tinham, né, a compreensão, né, da diferenciação entre as questões, né, dos maus, que envolvem as questões fisiológicas e as questões psicológicas. Por mais que o espiritualismo vai trabalhar todas essas questões e vai trazer, né, uma nova proposta moral fundamentada em quê? Fundamentada na liberdade, né, e não condicionada por dor, prazer, castigo, recompensa, porque dor e prazer são fisiológicos, né? Então, ele coloca aqui, quando a gente compreende, a gente é responsável. E o Espiritismo vai explicar exatamente isso no processo de desenvolvimento da alma. Não é isso que ele traz para nós? O Espiritismo é uma ciência filosófica com consequências morais. Mas lá, simples e ignorante, ele já tem responsabilidade plena pelos seus atos? Não. Né? E aí lá no capítulo da Gênese, no capítulo 3, do bem e do mal, ele vai falar, nas primeiras etapas da alma, ela só tem como necessidade as questões puramente materiais, fisiológicas, né? Comer, se reproduzir, dormir. Com o desenvolvimento da inteligência, ele vai despertando nele o senso moral, né? Aprendendo a fazer escolhas. E aí que vai se contrabalancear,
né, as questões morais, ele vai despertando para as questões morais, e isso vai buscando o equilíbrio, né, entre as questões materiais e as questões espirituais. E a última fase, né, que ele coloca é quando o espírito domina a matéria, quando já se sobrepõe nele somente as suas questões morais, ou seja, ele já tem um pleno domínio, né, das suas paixões, das suas emoções. Não existe nada externo a ele que tire o seu equilíbrio interno, né, nem mesmo as suas questões internas, né, dominam ele, que são as paixões, a raiva, o medo, porque ele consegue fazer o uso da sua inteligência racional. E aqui ele coloca, né, a vida humana se apresenta, então, sobre dois aspectos. O homem pode escolher entre ambos. Este poder é a liberdade. Essa escolha é difícil e laboriosa. Exige de nós esforços incessantes, né? Por quê? Porque a gente precisa, né, sobrepor as questões do espírito, uma vez que a gente vai despertando no nosso processo de desenvolvimento para as questões morais. Então, a gente precisa, né, fazer as escolhas, fazendo uso do quê? Das faculdades da alma. E aí essa fala dele perpassa por tudo que a gente vai, né, ver daqui para frente, a questão dos sentimentos, das ações, das dificuldades em fazer determinadas ações. Então, quando ele põe aqui, ó, relativamente às nossas próprias ações, os sentimentos se modificam, e aqui ele se percebe, ele está falando só de nós. Conforme as nossas próprias ações, os sentimentos se modificam, né? Conforme a ação esteja por fazer ou a ação já foi feita. No primeiro caso, se a ação está por fazer, sentimos de um lado uma certa atração pelo bem. Quando, né? A paixão, ou seja, a emoção, o medo, a raiva, não é suficientemente forte para sufocar, né, essa atração que nós temos pelo bem. De outro, uma repugnância ou aversão pelo mal, mais ou menos atenuada segundo as circunstâncias, pelo hábito ou pela violência do desejo, né? Porque eu posso desenvolver um hábito que vai se tornar o quê? Um vício moral. Se agimos bem, chama-se satisfação moral. Se agimos mal, remorso ou arrependimento, que é muito, né, próximo do que Kardec vai trabalhar no Céu e Inferno, quando ele vai trazer, né, a questão do arrependimento, da expiação e da reparação, que é um processo onde o espírito se conscientiza que a causa do sofrimento moral está nele, né? Então, ele perpassa pelo processo dos sentimentos íntimos. Não foi bom isso que eu fiz, não foi legal. Eu preciso mudar. Então, ele entra nesse processo de arrependimento, né? E aí ele escolhe uma prova para ele expiar, né, os hábitos que ele adquiriu, no caso, um vício moral, uma imperfeição moral, e quando ele, né, sai vitorioso, é a reparação, é um retorno, como Kardec coloca no Céu e Inferno, é um retorno sério e efetivo ao bem, porque aí ele compreende que a causa estava nele e que, né, ele precisa se modificar e automaticamente ele já buscando, né, modificar as suas ações, ele já tem um sentimento íntimo, referente, né, modificado pela sua ação. Se ela já foi feita, é de uma forma, se ela ainda está por fazer, é de outra. Então, tudo é um processo, né, subjetivo de cada um de nós.
Então, ele coloca, né? Sendo o homem livre e por isso mesmo responsável por suas ações, existem duas condições fundamentais da responsabilidade moral. Quais são elas? O conhecimento do bem e do mal e a liberdade de ação. Porém, quando essas duas condições variam, a responsabilidade também varia na mesma proporção, né? E o Espiritismo vai nos falar a mesma coisa, né? Que a responsabilidade é gradual, né? E ela está de acordo com o desenvolvimento e a capacidade de compreensão daquele espírito. Então, nós precisamos ter o conhecimento do bem e do mal e a liberdade de ação. E aqui ele traz a vontade, né? Como o Janet traz a vontade como a força da alma. A vontade é o poder de resolver a ação sem a isso ser constrangido por alguma força externa, ou ainda mesmo pela força das paixões. Tem assim ela própria uma força com a qual luta contra os obstáculos externos e internos, né? Ou internos, que se lhe opõem. É o que se chama força da alma. Então, aqui ele está colocando duas questões importantes para a gente refletir, né? Uma é a questão externa a nós. Então, por exemplo, eu vivencio uma situação que me gera ali a emoção da raiva, né? Se eu me atenho ou eu fico vivenciando essa cena na minha mente, né? Dessa emoção ela pode passar a um sentimento de raiva. E aí eu tô deixando o quê? Que algo externo a mim, algo, no caso das circunstâncias, né? Algo externo a mim tire o meu equilíbrio. E aí vem a questão da ação a ser feita ou a ação por fazer. Se eu vejo as circunstâncias, vem a raiva e eu vou lá e bato na pessoa, como uma forma de querer corrigi-la, eu estou agindo, né, condicionado, dominado pelas paixões, muito próximo da animalidade, certo? E os obstáculos internos são aqueles que perpassam pela questão da imaginação também, porque uma imaginação, né, patológica, uma imaginação disfuncional, ela pode trazer um desequilíbrio. Então, se eu, né, vejo uma cena, eu não consigo fazer todo esse processo da alma, eu não consigo usar a minha razão, empregar a minha vontade para dominar, né, essas emoções e ter a minha ação fundamentada da razão, ir lá e falar, olha, não faça isso que você fez, né, não tá certo, você tá machucando a pessoa, ou seja lá, né, as circunstâncias, mas eu vou fazer uso da razão para argumentar, para debater. É todo esse processo, né, que o espiritismo traz e também o espiritualismo racional. E muitas vezes, né, o espiritualismo racional vai trazer a questão da vontade associado à nossa coragem moral. Então, por mais que eu estou vivenciando uma vicissitude, uma situação difícil, né, eu emprego a minha vontade, a minha razão e a minha imaginação para superar tudo isso. E aí eu estou fazendo uso das minhas faculdades enquanto alma, enquanto espírito. E aí, né, tem uma frase do Paul Janet que eu gosto muito. A beleza das virtudes está na razão da dificuldade das paixões a vencer. Ou seja, eu vou conquistar virtudes quando eu estou agindo através das minhas faculdades, né? E a beleza, né, de tudo isso é eu conseguir dominar as minhas paixões. Eu não fazer o movimento ao contrário, né? Deixar que a emoção conduza a minha ação, o meu comportamento.
É preciso que seja um movimento, né, diferente. O bem moral, né, ele coloca aqui, consiste para o homem em tornar-se verdadeiramente homem, isto é, uma vontade livre, guiada pelo coração e esclarecida pela razão, né? Então eu pratico, né? Eu sou um agente moral, eu me torno um agente moral quando eu consigo compreender, escolher, né? E aí eu tenho uma vontade livre que sobrepõe, né, as minhas paixões, ela é guiada pelos sentimentos, no caso o amor, que é diferente das paixões que estão ligadas à fisiologia, e ela é esclarecida pela minha inteligência racional, pela minha razão. E aqui, né, antes da gente entrar propriamente nisso, o que eles vão falar? O espiritualismo, né, quando ele vai estudar a questão, né, das faculdades, a razão, a busca da razão é o verdadeiro. A busca, né, da moral, do estudo da moral, da vontade, do bem, é o bem absoluto, que nos remete a Deus. A verdade absoluta, que nos remete a Deus. E a imaginação, o belo, né, que ele vai trazer. Olhe a natureza. O homem não consegue reproduzir esta obra, então essa obra não é fruto do homem, que se associa ao próprio estudo da metafísica, né? Lembra que a gente viu lá nos quadrinhos a base, né, de estudo, entre elas Deus, seus atributos e a sua providência. E se a gente pegar, né, no Livro dos Espíritos, a forma como Kardec coloca é muito próximo, né, do estudo do espiritualismo racional. Então, ele, né, coloca lá a questão, né, ele vai colocar as causas primeiras, né, a questão da criação, ele vai explicar o livro segundo, né, o mundo espírita, os espíritos, e depois ele traz um terceiro, as leis morais, não é isso que a gente estuda? Toda, né, essa forma de organizar o estudo é muito próximo, né, da forma como o espiritualismo racional estruturava o seu estudo e buscava, né, todo esse entendimento. E aí eles vão falar o quê? Né, que o estudo de Deus se fundamenta em seus atributos. Então, a psicologia, né, racional, ela vai estudar o ser humano do real para o absoluto que é Deus. Porque nós não podemos observar a Deus pelos sentidos, né, aqui da fisiologia, principalmente a visão. Nós não podemos ver a Deus com os olhos da matéria, né? Nós estamos limitados. E também, né, o Espiritismo explica pela nossa questão moral, né, que aí na Gênese ele vai trabalhar, né, no capítulo sobre Deus, além dessas três questões que o espiritualismo trabalha, né, Deus como causa de tudo, seus atributos, a sua previdência, e o espiritismo, Kardec vai ampliar, né, a visão de Deus, né, poderemos um dia ver a Deus. Então, todo esse estudo, né, que a psicologia ali não é a de cima, né, que era a experimental, que vai estudar os fatos do espírito humano. É ali aquela segunda psicologia, que é a psicologia racional, da alma e o corpo. Então, quando eles vão fazer o estudo da metafísica, né, na Teodiceia, o estudo de Deus, eles também vão usar o quê? A razão, né, e um dos métodos que eles usam é, se eu sou bom, Deus é a bondade suprema, se eu sou justo, Deus é a justiça suprema, né? Então, todo esse entendimento, né, essa oportunidade que a gente tem, lógico, né, aqui eu só trouxe, né, 1% do mínimo do que é o estudo do espiritualismo racional,
porque é um estudo, né, aprofundado, detalhado, que requer, né, dedicação para que a gente possa compreender e fazer os links, né, com as obras de Kardec, com as obras da doutrina espírita. Mas para a gente ir finalizando, então aqui a gente coloca a razão é o uso da inteligência segundo o bem, segundo a lei. A vontade é o uso da escolha segundo a lei. E o que é o bem? O bem é a conquista das virtudes, né? É quando eu consigo alcançar as virtudes e aí eu vou agir na lei. E aí quando ele fala, né, da questão dos sentimentos, o sentimento é a relação com o outro, segundo a lei. A gente não estudou lá as situações, as circunstâncias, né? Como que eu vou agir perante o outro? E aqui, para a gente finalizar, né? O sentimento, né? Que a gente entende como mais sublime, né? O amor. Então, o quanto que você, né? Dentro das suas faculdades, né? Da sua razão, da sua vontade, da sua imaginação, o quanto você compreende do que é o bem. O quanto você consegue aplicar racionalmente o bem nos seus atos, né? E qualquer ato que exercemos pelas nossas conquistas de sabedoria e amor, eles vão refletir a Deus. Cada um dentro da sua capacidade, dentro da sua aptidão, dentro, né, do seu estado de desenvolvimento como espírito, mas, né, o espiritismo nos traz a esperança, o entendimento que tudo são processos de conquistas do espírito, que cada reencarnação, né, se a gente bem aproveita e usa para, né, ser útil, né, no sentido da gente dar o nosso melhor para as pessoas, seja no trabalho, seja com nossos filhos, seja com os amigos, seja no centro espírita, seja, né, em qualquer lugar que a gente perpassar, né, e aplicar, né, todas as nossas faculdades, não é só nos nossos atos, né, é através de um sorriso, é através de um abraço amigo, é através de um ouvido que silencia e não julga, né, então que nós possamos, né, com todo esse entendimento que a doutrina espírita nos traz, ter essa força, né, na nossa alma, de superar os nossos desafios, de, né, buscar que as nossas faculdades, né, a nossa razão, a nossa vontade sobreponha as nossas paixões, as nossas emoções, para que a gente, né, em cada ato, dentro do nosso desenvolvimento, a gente reflita a Deus e ao seu amor por todos nós. Era isso, muito obrigada pela oportunidade de estudo, de estar aqui com vocês. Qualquer coisa, estou à disposição, vou deixar, né, o material disponível para o rolinho. Muito obrigada. Nós que te agradecemos, Ju, né, por trazer esse material que dá uma oportunidade às pessoas, né, a conhecer o que foi resgatado, né, que muitas vezes, né, nós não entendia aquilo que Kardec estava falando em suas obras, e com o espiritualismo racional a gente começa a entender mais amplamente. Isso é muito bom. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção. Obrigada eu, Rolinho, foi uma alegria estar aqui, precisando, pode disponibilizar o material, não tem problema, para quem quiser. Ok. Então vamos agradecer esses momentos que aqui passamos,
fechando os olhos, abrindo o coração e orarmos. Senhor, humildemente agradecemos esses momentos que aqui passamos, relembrando a tua mensagem sobre a ótica do Consolador prometido pelo Senhor. Que essas energias que aqui se fizeram, Senhor, possam chegar a todos os corações chorosos, tristes, amargurados, perturbados. A todos os companheiros que tiveram conosco nesta noite, ouvindo, né, se deliciando com esses momentos de informação. Assim, muito obrigado, hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigado a você, Ju. Muito obrigada. Foi muito